Agora falaremos, né, das relações harmônicas interespecíficas, né? Vamos começar aí com o mutualismo. A própria palavra, né, mutualismo, vem da palavra mútuo, que dá a ideia de reciprocidade, né? Algo que é mútuo, né, compartilhado. Então, nesse caso, o que a gente tem aí? Uma associação entre indivíduos de espécies diferentes, tanto é que a gente tem aí o nome, né, interespecíficas. Se eu não me engano, gente, de acordo com o novo acordo ortográfico, que nem é mais tão novo assim, não tem mais esse hífen, mas essa aula ela já é um pouquinho antiga, eu venho só modificando algumas coisas, mas depois eu vou modificar essa grafia aí, que parece estar errada. Mas isso por enquanto é o de menos, né? Importante a gente ter aqui os conteúdos bem, as imagens bem legais para a gente trabalhar. Então vamos a alguns exemplos de mutualismo. Lembrando que o que caracteriza o mutualismo é o compartilhamento de benefícios, é a troca de benefícios. E também que essa troca de benefícios ela é necessária à sobrevivência de ambos os indivíduos que estão interagindo. Tudo bem? Então, esse exemplo aqui é um exemplo bem comum, que é o líquen. O que é o líquen? É uma associação mutualística entre algas e fungos. A alga realiza fotossíntese e produz matéria orgânica e o fungo degrada essa matéria orgânica, liberando muitos nutrientes para ele e para a alga. E aí, graças a essa troca de benefícios, no decorrer do processo evolutivo, tivemos uma coevolução na qual os organismos eles evoluíram juntos e conseguem sobreviver juntos. Isso aí gerou uma relação de dependência entre muitos organismos. Eles dependem um do outro para sobreviver, né? Outro exemplo interessante de mutualismo, além dos líquens, são as bacteriorrizas. O que são bacteriorrizas? São associações mutualísticas entre bactérias e raízes de plantas, de um modo que as bactérias vivem alojadas em nódulos presentes na raiz da planta, e aí basicamente você tem uma melhor capacidade de fixar, por exemplo, nitrogênio gasoso, né? Porque a bactéria ela fixa nitrogênio gasoso. E a planta só sobrevive se ela tiver compostos nitrogenados para ela poder formar suas proteínas, seu DNA, seu RNA, seus nucleotídeos. Então, ambas necessitam uma da outra para poderem sobreviver. Então, você tem aí uma associação mutualística entre bactérias e plantas que a gente chama de bacteriorrizas. Tem também as micorrizas, né? Associação mutualística entre fungos e raízes de plantas. Também é um processo mutualístico, porque você imagina, por exemplo, o solo da Mata Atlântica. O solo da Mata Atlântica ele é um solo pobre e raso. Mas como é que um solo pobre e raso abriga uma floresta tão exuberante, não tanto como uma floresta tropical úmida, mas uma floresta exuberante sim, né, que é a Mata Atlântica, a floresta pluvial costeira. E aí, como é que pode, né, a Mata Atlântica, você vai ali, por exemplo, no Parque das Dunas, no Bosque dos Namorados, você vê lá que tem uma mata, faz a trilha, aí você vê aquela mata fechada. Como é que árvores tão grandes elas conseguem sobreviver numa área de solo pobre e raso? Tem solo arenoso ali, tem dunas ali. Então, como é que num solo tão pobre e raso uma floresta se desenvolve? É por causa da rápida ciclagem dos nutrientes. E essa rápida ciclagem dos nutrientes muitas vezes está associada a associações mutualísticas entre bactérias e raízes de plantas, como é o caso das bacteriorrizas que vimos há pouco, e também fungos e raízes de planta, no caso as micorrizas. Olha aqui o que acontece, né? Quando você tem uma raiz em corte, você vê aqui as hifas, né? O micélio do fungo crescendo, invadindo basicamente as células, né? das raízes, ajudando aí, gente, a manter uma troca de benefícios, uma ciclagem de nutrientes. Muitas vezes as pessoas poderiam tomar isso como uma espécie de parasitismo, o fungo parasitando a planta, mas não, o fungo ele também está ajudando a planta a disponibilizar nutrientes para a raiz, para que essa raiz absorva melhor esses nutrientes e conduzam por meio do xilema para outras partes da planta, né? Então, isso gera também uma dependência, né, mútua entre eles, né, fazendo com que você tenha aí uma associação onde o compartilhamento
de benefícios é obrigatório para a sobrevivência de ambas as espécies. Olha essas imagens aí, ó, onde você tem um esquema ali é um esquema da direita, mas você tem também um bloco de terra que foi escavado aí perto de uma árvore, de um vaso, de uma planta, né? E você vê um monte, umas manchas brancas aí que são, na verdade, fungos, né? Se alojando ali entre as raízes da planta. Pessoal, sem bactérias, sem micro-organismos, outro erro gráfico aqui, depois eu vou corrigir isso aí, fiquem tranquilos. Micro-organismo, na verdade, isso não é um erro, tá certo, né? Micro-organismo pode ser escrito dessa forma, né? Ou pode ser escrito sem hífen, com apenas um O. Tudo junto, micro-organismos, né? Ou micro-organismo, né? Micro-hífen organismo. Tanto faz. Essa maneira aí também está correta. Você tem aí, basicamente, né, animais que têm quatro câmaras estomacais, né? 4 estômagos. São os animais multigástricos, né? Tem os monogástricos, como nós só temos uma câmara estomacal, só um estômago. Existem animais monogástricos e animais com várias câmaras estomacais. Dentre eles, os ruminantes, né? Os ruminantes ruminam a comida. A comida vai passando por várias câmaras estomacais, passando por banhos de suco gástrico, banhos fermentativos, processo de fermentação bacteriana de carboidratos em alguns dos estômagos. E aí esse alimento volta pré-digerido para que o animal remastigue, remacere. Então ele vai ruminar, né? Então os animais ruminantes que comem muito pasto, né, muita celulose, eles têm uma necessidade de quebrar a celulose para quê? Para disponibilizar a celulose, vocês sabem muito bem que se trata de um polissacarídeo estrutural que tem muitas glicoses em sua composição. Então, tem muita energia ali armazenada. Eu posso muito bem quebrar as ligações entre as glicoses da molécula da celulose e obter glicose para oxidar e gerar energia. O problema é que os animais não têm a enzima celulase. Foi feito um estudo há alguns anos que descobriram que alguns cupins, em tamanha convivência com micro-organismos, já meio que os micro-organismos depositaram meio que os genes no genoma, né, do cupim, e ele já consegue produzir enzimas que degradam a celulose. O que não ocorreu ainda, né, esse processo evolutivo, dessa mesma maneira que ocorreu no cupim, não teria ocorrido aí nos ruminantes. Ou seja, os ruminantes ainda precisam dos micro-organismos que vivem em seu tubo digestório para degradar enzimaticamente a celulose. E aí, gente, esses micro-organismos formam toda uma microbiota natural daquele grupo de animais. E eles vivem ali. Então, eles convivem juntos. E essa convivência, ela é obrigatória, ela é necessária para que ambos sobrevivam. Convivência para manter uma sobrevivência de ambos. Aqui a gente vê, por exemplo, ó, bezerros aí, né, lambendo a boca um do outro. A vaca pode lamber a boca do filhote, também ajudando a passar a microbiota, as bactérias, os protozoários que degradam celulose, né? Isso ajuda pra caramba a ter uma boa relação entre micro-organismos e indivíduos ruminantes. Um exemplo de micro-organismo que faz isso, além de bactérias, temos aí um protozoário arquezoa, né, que é a triconinfa. A triconinfa ela também degrada a celulose, vivendo lá nas câmaras estomacais dos herbívoros. Cupins, né? Os cupins também apresentam muitos micro-organismos e tem-se, portanto, essa relação de mutualismo. Aqui a gente tem um exemplo de fungo, que é o Crinipellis perniciosa, né, que tem a capacidade de produzir muitas enzimas, né? Ó, enzimas extracelulares. Ele produz a enzima e despeja fora da célula, né? O fungo ele tem a capacidade de produzir proteases, celulase, polifenol-oxidases, amilases, lipases, esterases, ou seja, pectinases, né? Também a pectina é bem duro. Isso é muito interessante porque é um fungo que consegue quebrar matéria orgânica. É por isso que boa parte dos fungos são decompositores, né, gente? Porque eles pegam
produzem a enzima que degrada uma parede celular do vegetal, que está ali morto, apodrecendo, e eles conseguem acessar o conteúdo interno da célula ali para poder obter seus nutrientes. Tem uma relação que durante muito tempo ela foi debatida se era ou não mutualismo. Por quê? Porque tem uma relação muito parecida com o mutualismo, que é a protocooperação. Qual é a diferença? Primeira semelhança. Na protocooperação, a gente tem uma troca de benefícios. No mutualismo também, então é uma semelhança. Mas na protocooperação, a sobrevivência ocorre independente dos organismos interagirem, ou seja, não há uma obrigatoriedade, né? Esses dois organismos só sobrevivem se eles interagirem, se eles trocarem benefícios. Não. Na protocooperação não ocorre isso. Exatamente. É facultativo. Né? É facultativo, não é obrigatório. Perfeito, Juliano. Exatamente. Então, nesse caso aqui, foi descoberto, né, que a planta acácia ela interage com a Pseudomyrmex ferruginea, né, que é uma formiga. Essa formiga, ela simplesmente se aloja dentro da acácia, ela escava túneis dentro da árvore. A acácia é uma árvore africana, né? E ela é invadida pela formiga. Só que a formiga, quando ela escava, faz buracos em toda a acácia, ela constrói ali sua casa, vive dentro da acácia. Então, em tese, teríamos uma relação de inquilinismo. Um organismo utilizando o outro como abrigo. Só que com o passar do tempo foi verificado, né, pesquisadores descobriram que essa formiga ela impede que espécies parasitas se alojem na acácia, causando-lhe mal. Então a acácia só consegue sobreviver porque ela está livre de parasitas. E quem a protege de parasitas? As formigas. E aí, parece que é uma forma de agradecimento, né? Parece, né? Mas, na verdade, a gente chama isso de coevolução. Parece que a acácia olhou para as formigas e disse assim, gente, ó, vocês me ajudam tanto aí, me protegendo, que eu vou produzir uma coisa bem legal, vou dar um presente massa a vocês. E aí produziu, ó, a acácia, ela produz infrutescências, essas aqui de cor vermelha, né? E são chamadas de corpos beltianos. Os corpos beltianos são infrutescências da planta acácia que são ricas em substâncias açucaradas. Isso serve de alimento para as formigas. Então, durante esse processo coevolutivo, né, tanto a espécie do inseto como a espécie da planta foram evoluindo juntas, trocando benefícios e só sobrevivem. Fizeram, né, gente, experimentos onde tiraram as formigas da acácia, separaram, então ambas as espécies tinham dificuldade de manterem-se vivas, manter suas populações por causa da separação, né? Então isso mostra que o mutualismo ele é a sobrevivência dessas duas espécies depende diretamente dessa interação, beleza? E aí, de forma diferente, a protocooperação, ela não traz essa ideia de obrigatoriedade, né? É um processo, uma troca de benefícios também, mas é facultativo. E aí, repito, né? Pássaro, palito e crocodilo também pode ocorrer entre o jacaré, né? Isso aí é um crocodilo, mas o jacaré também pode realizar esse tipo de interação. Ou seja, o crocodilo, ele limpa, ele tira os restos de alimento, beneficiando o crocodilo não, gente. O pássaro palito remove os restos de alimento do crocodilo, beneficiando-o, né? E o pássaro se beneficia desses restos alimentares. Se somente o pássaro comesse e não causasse nenhum benefício ao crocodilo, aí teríamos um exemplo de comensalismo, ok? Outro exemplo legal aí, ó, é a interação que ocorre entre bois e aves. Né? As aves, as garças, por exemplo, elas removem parasitas, removem carrapatos do corpo do boi. O boi se livra dos carrapatos e a garça se alimenta dos carrapatos. Então, nesse caso, ambos estão trocando benefícios, mas podem viver separados. Podem viver separados. Temos aí, nessa brincadeira, a gente tem 3 relações, né? Se a gente pensar direitinho, entre bois e aves, protocooperação, entre aves e carrapatos, predação, porque a ave está comendo, matando o carrapato e comendo ele, entre o carrapato e o boi,
parasitismo, né? Porque o carrapato está roubando nutrientes, sugando o sangue do boi. Outra protocooperação interessante, outro exemplo, são as anêmonas e o caranguejo paguro, né? Caranguejo ermitão. Né? Esse caranguejo, ele é muito comum ele encontrar uma concha de um molusco que morreu, aí sofreu decomposição, ficou por ali a concha. O caranguejo vai, encontra aquela concha, entra na concha e se apodera da concha. E a concha o protege. No entanto, nem sempre o caranguejo encontra conchas disponíveis. Aí o que ele faz? Arranca a anêmona do lugar onde ela está, fixa a anêmona no exoesqueleto dele e sai para lá e para cá com a anêmona. Para a anêmona, isso é uma maravilha, porque como ela é um animal séssil, fixo, ela só se alimenta quando passa alguma partícula ali, ela despeja o líquido urticante, queima a presa e se alimenta. Então ela fica filtrando ali com os tentáculos o que aparece. Se der o azar de não aparecer nada, ela fica sem comer. Com o caranguejo se locomovendo com a anêmona, você aumenta as possibilidades de alimento para a anêmona. Então isso é interessante, é um benefício para ela. E se alguém se aproxima do caranguejo com o intuito de devorá-lo, a anêmona o protege liberando o líquido urticante. Né? Então o caranguejo está ali sendo protegido pelos tentáculos da anêmona. Então é interessante. Mas eles podem viver separadamente também. Beleza? Então, isso são exemplos de protocooperação. Outro exemplo de protocooperação, o camarão palhaço, que parece com um peixe palhaço, né, a cozinha dele, limpando, tirando aí restos de alimento e parasitas que estão na pele da moreia. Então, ambos estão se beneficiando. Peixes também que limpam, né, o casco da tartaruga. A tartaruga também se livra de alguns parasitas. Durante muitos anos, isso aí foi chamado de mutualismo de limpeza. Mutualismo de limpeza. Mas como percebe-se que alguns organismos conseguem viver separados, sem precisar estar com esse tipo de interação, aí a gente chama de protocooperação. Até hoje é muito discutido, né, gente? Isso aí. Estou dizendo que vocês vão encontrar questões nas quais essa associação vai ser chamada de mutualismo e em outras questões de protocooperação. E aí aquela história. Se aparecer abelha polinizando plantas, ambas estão se beneficiando. A planta porque vai se dispersar melhor e a abelha porque está encontrando alimento, néctar, né? E pólen também. No caso, se nas alternativas aparecerem protocooperação, mas não tem mutualismo, marque protocooperação. Se dentre as alternativas na questão aparecer mutualismo, mas não colocar protocooperação ou cooperação, marque mutualismo, né? Porque ainda é muito discutido. O que a gente sabe é que realmente algumas plantas, elas só conseguem sobreviver, só existem ainda hoje no ambiente, porque o seu agente polinizador é aquele mesmo. Eles foram coevoluindo e aquela mesma espécie de abelha, por exemplo, de uma vespa, né, pode, né, ser um inseto polinizador que é específico para aquele tipo de planta. Com a evolução, né, gente? Tem flores que parecem verdadeiros vasos, jarros, né? Flores que são bem profundas, onde o néctar, né, o nectário está lá embaixo, no fundo. E aí aquela flor só consegue ser polinizada por beija-flor, que tem o bico muito fino e grande, né, alongado. Então a gente vê que existe um mecanismo de coevolução dentro dessa perspectiva aí, né, entre plantas e insetos polinizadores. Aí, dependendo da situação, se é falado em obrigatoriedade da interação para manter a sobrevivência, é mutualismo. Se fala em troca de benefícios, mas não fala em obrigatoriedade, a gente sabe que se trata de protocooperação. Então, o que a gente vai fazer? Estudar, saber a essência da interação, o que rege. Não é o exemplo. Eu não vou aprender interações assim. Pássaro, palito e crocodilo, protocooperação. Eu não vou ficar fazendo essas associações direto. Eu vou entender o conceito da interação. O que é um mutualismo? É uma relação harmônica interespecífica onde há uma troca de benefícios necessária à sobrevivência de ambas as espécies. Então, se eu entendo o conceito,
eu posso aplicar isso em qualquer exemplo. Mas se eu decoro o exemplo, eu deixo o exemplo restrito a somente um tipo de interação. Não é assim que você vai aprender direito, né, a lidar, a resolver questões de interações entre as espécies. Outra interação harmônica interespecífica, né, é o comensalismo. O que é um organismo comensal, né? O que é um organismo comensal? Um comensal é aquele que se alimenta dos restos alimentares deixados por outros animais, né? Olha que humor ácido aí, né, gente? Opa, comida fácil chegando. Que humor ácido, né, gente? Tanto desastre de avião que tem aí. Eu coloquei, mas depois eu fiquei pensando, né? Pô, que chato, né? Porque, na verdade, né, um desastre de avião ele vai deixar muita gente morta ali e você pode ter os abutres, né, os urubus já sobrevoando a área para se alimentar. Eles se aproveitam dos restos, né? Só que, nesse caso, dependendo da causa mortis, né, você pode ter um comensalismo, como é o caso dos leões e as hienas, né? Leões não, né, gente? Na verdade, leoas, isso aí é uma leoa. Quem caça, o leão pouco caça, né? O leão ele se utiliza mais do seu poder, ele é um rei tirano, como alguns que a gente vê por aí na política, né? E aí, basicamente, na história, o leão ele é um rei tirano, porque rei da selva, né? Porque, primeiramente, que ele é extremamente machista, né? Ele escraviza a fêmea, ele fica brigando, batendo, né, na leoa, forçando ela a buscar alimento, a caçar para ele, né? É um escroto. E aí o que ele faz? O que a leoa faz? Vai caçar. Também já procura ensinar aos filhotes, mas geralmente as fêmeas, né? As leoas é quem acabam caçando, né? E aí o que acontece? Quando ela finalmente caça, ela deixa ali, ela pouco consegue se alimentar, a não sei que não tenha ninguém por perto, mas o leão chega e come primeiro. Aí, se o leão deixar, elas vão comendo também. E depois, quem se aproveita, né? As hienas. As hienas se aproveitam das carcaças deixadas pelos leões e leoas. Só que às vezes, gente, as hienas elas vêm em bandos, né? Você tem ali uma grande quantidade de hienas. Quando somente uma ou duas aparecem, o leão não deixa ela comer nem a pau. Mas aí, quando vem umas 20, né? Aí elas ficam mordendo o leão, atrapalhando ali, ele fica meio que acuado, né? Então, as hienas elas também se aproveitam desses restos deixados, né, na carcaça ali pelos leões e leoas. E também quem aparece para o banquete, né, gente, são os abutres, né? Então você tem as hienas como comensais dos leões e leoas e os abutres e também urubus como comensais das hienas, né? Se aproveitam, cada um vai se aproveitando do resto que o outro vai deixando, né? Outro exemplo de comensal bem interessante é a rêmora, esse peixinho aí bem bonito, né? Diferente, né? Ele tem uma ventosa, gente, na cabeça. Na cabeça ele tem, na verdade, nadadeiras que parecem asas, né? É um animal bem diferente. E aí essa ventosa faz com que ele grude no vidro de um aquário ou gruda, por exemplo, no corpo de um tubarão. Olha a rêmora, né, que a gente chama também de peixe piloto, porque é como se ele fosse pilotando o tubarão, né? Na verdade é o tubarão que vai levando ele. E aí, ó, com a ventosa na cabeça, ele vai acompanhando aqui, ó, gruda no ventre, às vezes é no dorso do tubarão, e o tubarão não se incomoda com isso, né? Para o tubarão, essa relação é extremamente indiferente. O tubarão caça, come aquilo que escapa da boca dele, a rêmora vai, ó, se alimentando, né? Ela é um comensal. Veja bem, eu posso ter uma situação diferente aí? Posso. Se a rêmora ela está aí não para comer, vamos supor que a rêmora ela se fixasse e aí na questão tivesse uma charge, por exemplo, da rêmora, onde mostra a rêmora pedindo uma carona ao tubarão. Ei, me leva até tal lugar. Então a rêmora ela estaria utilizando um outro ser vivo, no caso o tubarão, como meio de transporte. Isso não é comensalismo, isso é forésia, né? Então, há de se ter o cuidado. Como eu digo, quando você entende a essência da relação, você começa a entender se essa interação ela pode ser aplicada no mesmo exemplo ou se um exemplo pode ser aplicado
em várias interações, né? É mais interessante trabalhar dessa forma. Isso aqui é um comensalismo, né? O cara bebeu, vomitou pra caramba, né? Liberou seus restos aí, e o cachorrinho foi lá lamber o seu dono embriagado. Ai, Renato, que horror. É um comensalismo, né? Tem que mostrar, é um exemplo, né? Mas é um horror mesmo, né? Acontece muito, né? Tem aqueles vídeos aí das festas onde as pessoas ficam triloucas, né? E aí eu peguei isso aí justamente de um site que mostrava essas presepadas, né? Um comensalismo, né? É bom que uma hora dessa da manhã, né? Vocês tomarem café já dá um embrulho no estômago aí. Pessoal, forésia, como eu falei, né? Relação na qual uma espécie usa a outra como meio de transporte. Não sei se vocês perceberam, mas em todo momento eu estou evitando usar os sinaizinhos, né? Mais, menos, né? Mas se a gente fizer aqui ó, um apanhado geral, já dá para entender, né? Por exemplo, só estamos trabalhando aí com relações até então harmônicas, né? Aqui no caso, colônia, ambos se beneficiam, então é mais, né? Mais. Sociedade também, gregarismo também, né? Mutualismo também, troca de benefícios, protocooperação, mais, né? Se a gente fosse trabalhar com os sinais, que eu não gosto, já deu para perceber que eu não sou muito fã de utilizar esses sinais aí. Então, protocooperação, mais também, porque ambos se beneficiam. A partir daqui, gente, a partir do comensalismo, a gente já tem o quê? Mais zero. Porque no comensalismo, o fato de alguém estar se aproveitando dos meus restos alimentares não me diz respeito. Eu deixei ali, eu larguei, para mim aquilo é resto. Então, quem vai aproveitar, para mim aquilo é indiferente, né? Então, seria um zero. E o outro se beneficia, né? Então, mais zero. Beleza? Mais zero. Forésia, mais zero também. Um animal usa o outro como transporte, né? Um animal usa o outro como transporte, ó. Então você tem aí basicamente, né? Assim, gente, depende muito, né? Se o animal que está sendo utilizado como transporte está sendo escravizado, maltratado e estão se aproveitando da sua força de trabalho, se esse cavalo aqui da imagem ele estivesse sendo maltratado, aí já seria uma relação desarmônica chamada escravismo. Vocês entendem como as relações podem ser, né? Tomadas de pontos de vista diferentes, e por isso que é muito importante a gente ter. Essa aqui é uma das aulas mais importantes de ecologia, porque você começa a ter uma visão diferente do conteúdo. Você começa a estudar isso aqui sem decorar aquelas tabelinhas. Você começa a entender a essência, você começa a refletir sobre as situações propostas. Inclusive, gente, eu não coloquei no slide, mas eu vou disponibilizar uma lista enorme só de relações entre os seres vivos, né? Porque eu julgo isso aqui muito importante e é uma coisa, não que as outras partes da ecologia não sejam, mas essa aí em especial é muito importante porque pode induzir muita gente a cometer erros. Então, para o cavalo, se o cavalo não está sendo maltratado, isso aqui está sendo uma forésia, né? Para ele está sendo indiferente. Vamos supor que ele está carregando ali alguém não muito pesado, né? E para ele, né? Ele consegue trotar, cavalgar, correr nas pradarias tranquilamente. Então, quem está se beneficiando, na verdade, aqui é o bêbado, né? E o cãozinho, né? Então, nesse caso, há um benefício e há também uma indiferença por parte do outro organismo. Então, a forésia seria uma relação na qual um ser vivo usa outro como meio de transporte. Seria mais zero, né? Tem um caso, né? Não sei se vocês chegaram a ver, um pica-pau, ele foi tentar, na verdade, como foi, meu Deus? Deixa eu lembrar. O pica-pau pousou, e aí acho que foi um furão ou foi uma toninha, não lembro qual foi o animal, acho que foi um furão. O furão tentou matar o pica-pau. Ele é predador, né, o furão. No que o furão pulou sobre o pica-pau rapidamente alçou o voo. E aí, no que ele alçou o voo, o furão ficou tentando pegar a comida e o pica-pau foi subindo.
E lá no alto, um fotógrafo conseguiu flagrar o furão agarrado no pica-pau e o pica-pau voando. E o furão, coitado, né, tentou matar o pica-pau, mas se ele soltasse dali, ele morria, que é da livre, né, em grande altitude. E aí foi tipo, isso ficou bem, foi no ano de 2012, se eu não me engano, que isso aconteceu. E aí saiu no G1, eu tenho até a imagem, achei muito interessante. É uma tentativa de predação por parte do furão que acabou numa forésia, né? Ele estava ali aproveitando o pica-pau como meio de transporte, porque senão ele estava lascado. Se o pica-pau, né, largasse ele, ele morria, né, da queda, digamos assim. Eu vou procurar essa imagem para mandar para vocês. Outra relação harmônica é o inquilinismo. O que acontece? E é intraespecífica, né, gente? No inquilinismo, o nome já sugere, né? Inquilino. Existe um inquilino, existe um proprietário, né? Então, nesse caso, o que a gente tem aí? Um indivíduo utilizando o outro como abrigo. Por exemplo, o Fierasfer é um peixe bem fininho que ele se abriga muitas vezes no pepino do mar, como vocês veem aí na imagem. Ele está escapando aí de predadores, ele, para tentar fugir do predador, ele se esconde dentro do pepino do mar, né? Depois sai. Então, isso aí é uma relação de inquilinismo. Ele é um inquilino. E ele não causa nenhum dano ou benefício ao pepino do mar. Então, também seria uma relação mais zero. Mais para aquele que se beneficia, no caso o Fierasfer, e zero para aquele organismo para o qual a relação é indiferente, no caso aí o pepino. Bromélias, né? As bromélias crescem sobre árvores. Eu já trabalhei numa escola que tinha uma planta, uma árvore enorme chamada oiticica, ou oiti, e no alto da oiticica a gente via um monte de babosas, outras várias bromélias, e você diz, pô, essa planta não nasce ali. É porque, na verdade, o esporo, a semente pode ser carreada pelo vento, pode germinar sobre um galho da árvore e ali a bromélia vai se desenvolvendo. Curiosamente, como é que uma bromélia e uma orquídea também conseguem sobreviver, gente, nesses ambientes aí? Como é que isso acontece? É basicamente porque a bromélia e a orquídea ela tem uma raiz com uma estrutura chamada velame, que é tipo um veludozinho, uma lãzinha que absorve a umidade do próprio ar, né? E faz com que ela consiga viver obtendo umidade no ar e não necessariamente em contato com o solo. Outro exemplo, peixe palhaço e anêmonas. O peixe palhaço aí se abriga entre os tentáculos das anêmonas. Ele está usando a anêmona como abrigo, então isso é um inquilinismo, né? Está usando a anêmona como abrigo. Só um detalhe, gente. Quando o indivíduo que busca abrigo, ele é uma planta, o inquilinismo pode ser chamado também de epifitismo, certo? Epifitismo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê? Olha, as bromélias são plantas epífitas. A palavra epi significa sobre. A palavra fitos significa planta. Então, o que é uma epífita? É uma planta que cresce sobre outra planta, né? E aí por isso que em muitas situações o nome da interação muda, né? É um exemplo de inquilinismo, mas a gente chama de epifitismo. Inclusive eu coloquei essa informação aqui, ó, no próprio texto, né, do slide. Beleza? Pessoal, ficou claro aí quais são as relações harmônicas, tanto as intraespecíficas como as interespecíficas. Um erro aqui, ó, foi detectado um erro agora no slide, né, que a gente tem aqui, ó. Deixa eu corrigir esse erro, ó. Na verdade, eu tenho certeza que eu copiei o título do slide e fui colocando aí, né? Isso aqui é um exemplo de relação harmônica interespecífica, ok? Interespecífica. As intra a gente já estudou, né? Colônia, sociedade e gregarismo, aquelas três, na primeira parte da nossa aula, né? E aí acabamos de ver as relações harmônicas interespecíficas. Deixa eu ver se esse erro se repete nos outros slides. Não, tá ok, tá direitinho. É isso, né, gente? Agora nós vamos trabalhar com as relações desarmônicas
Vamos começar com as intraespecíficas e depois iremos para as interespecíficas. Voltamos já.